A grande comissão foi o hino cantado pelo coral da SAF, brilhantemente, que é a missão da igreja, que é o ide, o imperativo do Senhor. Graça e paz de Jesus a todos que aqui conosco estão nesta manhã e aqueles que nos assistem pela internet. Eu louvo ao Senhor por podermos, a despeito dos problemas que estamos vivenciando, estar aqui com você, cultuando ao Senhor, obedecendo naturalmente todos os protocolos, mas estarmos aqui louvando e bendizendo o nome de Deus. Eu quero trazer à memória dos irmãos nesta manhã uma palavra que diz respeito à conversão de um homem que considero a mais importante da história. Mas antes eu preciso trazer aqui uma contextualização, porque foi exatamente essas palavras que me motivaram e o Senhor colocou no meu coração o desejo de estar falando. No domingo passado, nós ouvimos do reverendo Duzi a sua palavra trazendo aqui a cada um de nós com o tema Combatendo a Frieza Espiritual. Ele abordou esse tema no culto matutino, tendo como base o livro do profeta Amós, lá no capítulo 5, a partir do verso 21, até o capítulo 6, verso 8. Reverendo Duzi, se eu estiver equivocado, me corrija, por favor, viu? Quando ele ressaltou as atitudes daquele povo lá em Israel, quando Amós escrevera, numa demonstração total de frieza espiritual, de abandono das coisas de Deus, confrontando com a realidade de hoje. Ele citou, inclusive, como exemplo, a sua visita, há tempos atrás, à Holanda, lá na cidade de Amsterdã, um país até então considerado protestante, que agora estava em torno de 15% de pessoas ligadas ao protestantismo, confrontando assim com a realidade do nosso tempo. Sem que houvesse qualquer combinação entre eles, imagino eu, o presbítero Eduardo Gouveia, à noite, nos trouxe uma palavra falando de igreja consciente, ou igreja lúcida, para aqueles que preferirem. E ele falou baseado no texto de Atos, no capítulo 4, do verso 23 ao verso 31, e ele enfatizou, naquela ocasião, a necessidade dessa lucidez nas igrejas do nosso tempo, em tempos de tantas trevas, de tantas incompreensões, de falta de diálogo, e cumprir a missão que é pregar a palavra do Senhor com intrepidez. É exatamente isso que fala o verso 31 do texto que ele leu naquela ocasião. Nós estamos, e os presbiterianos sabem muito bem disso, comemorando neste mês 62 anos do presbiterianismo no Brasil. O último dia 12 foi exatamente a data dessa comemoração. Mas neste mês é o mês de missões. E missão na Igreja Presbiteriana do Brasil representa pregar a palavra do Senhor Jesus a todos os povos com intrepidez. Não só aqui em Botafogo, não só no Brasil, mas a todo mundo. Pensando nisso, eu lembrei do reverendo Ronaldo Lidório, um antropólogo, pastor presbiteriano, missionário da PMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que no seu livro lançado recentemente, Plantando Igrejas, ele cita o missionário, também antropólogo, missionário metodista, Alan Tippett. E ele, nesse livro, eles fazem assim, uma avaliação sobre a comunicação do Evangelho, propondo ali alguns critérios para comunicação da palavra do Senhor. Achei muito interessante, e nessa palavra introdutória da nossa reflexão desta manhã, eu achei interessante algumas dessas propostas de critérios para a propagação do Evangelho. Aspas, dizia lá no livro:
Toda a comunicação do Evangelho deve ser baseada nos princípios bíblicos e não negociada pelos pressupostos culturais. Quando lembro de novo da palavra do reverendo Duzi, quando disse que nós devemos influenciar as culturas e não as culturas influenciar na propagação da palavra. Ou seja, esses princípios bíblicos não negociados com os pressupostos culturais, seja ela cultura doadora ou seja ela cultura receptora, portanto, suficiente para que todo homem, seja urbano ou tribal, passado ou presente, acadêmico ou leigo, todos eles tivessem a condição de entender esta palavra. A comunicação do Evangelho deve ser uma atividade apresentada de forma a ser compreendida culturalmente, fazendo sentido também para a rotina da vida daquele que ouve. Ou seja, é necessário fazer o povo perceber que Deus fala a sua língua, que Deus fala em sua cultura, que Deus fala em sua casa, que Deus fala no dia a dia. E no mês de missões, estimulado principalmente por esse canto tão belo, nos trazido pelo coral da SAF, de cumprirmos o ID do Senhor Jesus, que é a grande comissão, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Isso sim faz combater a frieza espiritual que eventualmente possa estar existindo nas igrejas, e nós sabemos que está em função dos exemplos que foram aqui trazidos. Mas isso deve estar no seio de uma igreja lúcida e de uma igreja consciente, pregar a palavra do Senhor na Bíblia. Como disse no início da minha fala, eu quero trazer aqui à memória a conversão de um homem que considero um dos registros mais importantes da história. Talvez nenhum fato seja mais marcante na história da igreja, naturalmente depois de Pentecostes, do que este. Nenhum homem foi tão notório na história da humanidade. Prova disso que Lucas, autor do livro de Atos, ficou tão impressionado com a importância dessa conversão, ou da conversão deste homem, que ele cita 3 vezes no livro de Atos. Os irmãos depois podem conferir capítulo 9, capítulo 22 e capítulo 26. Eu imagino que você já deva estar sabendo de quem estamos falando. Exatamente, Saulo de Tarso, que depois da sua conversão se tornou o apóstolo Paulo de Tarso. Eu não vou ler aqui o texto sobre a conversão de Paulo, os fatos que efetivamente ocorreram para a conversão de Paulo, mas retirar da conversão de Paulo algumas questões, alguns fatos que podem muito bem estar relacionado a mim, a você e para aqueles que ainda não tiveram a experiência do encontro com o Senhor. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso 10 até o verso 17. E esse texto está registrado quando Paulo explicava aos Gálatas a mensagem que ele recebera e por que ele estava pregando, ou a mensagem que ele estava pregando. Epístola aos Gálatas, no capítulo 1, a partir do verso 10. E eu vou estar lendo aqui na versão Novo Testamento, na linguagem de hoje. Mas você pode acompanhar na sua Bíblia, revista e corrigida, revista e atualizada, que a essência da palavra é mesma. Diz a palavra do Senhor, então, a partir do verso 10. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo.
Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus que o revelou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus, o judaísmo. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Em algumas versões você vai ler devassá-la. Quando eu praticava essa religião, ou seja, o judaísmo, o farisaísmo, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados, ou seja, de seus pais. Porém, Deus, grave bem esse versículo, irmãos. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando Ele resolveu revelar, Ele, Deus, resolveu revelar para mim o seu Filho, Jesus, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito de Jesus, eu não fui pedir conselhos a ninguém. Em outras versões, não consultei a carne e a sangue. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. Que Deus aplique a sua palavra em cada coração nesta manhã. Como eu disse, eu não vou contar aqui a história da conversão de Paulo, mas retirar dessa história alguns fatos, alguns pontos que aconteceram e que podem ser também ligados a mim, a você, ou aqueles que ainda não conheceram a Jesus intimamente. E destacando os pontos dessa conversão, que não é muito diferente da sua conversão ou da minha conversão, não do ponto de vista dos atos cometidos por Paulo, aquele homem soberbo e aquele homem prepotente, melhor dizendo, como Saulo, mas porque todos nós somos escolhidos por Cristo para a salvação. Lembra do texto que eu destaquei no verso 15, que nós acabamos de ler? Pois bem, destacando então esses pontos, eu quero citar aqui o primeiro, e você pode se surpreender com a afirmação que estarei fazendo nesse instante. Paulo não se converteu. Pode ser a sua expressão. Ele foi convertido. No verso 12 que lemos, ele diz: eu não o recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou. Paulo não se decidiu por Cristo, estava, pelo contrário, perseguindo Cristo. Paulo estava caçando os cristãos para prendê-los, para matá-los, e Cristo estava caçando Paulo para salvá-lo. Veja o contraponto dessa história da conversão de Paulo. A salvação não foi uma iniciativa de Paulo, a salvação não é uma iniciativa minha, não é uma iniciativa sua, foi iniciativa de Jesus. A salvação é obra exclusiva de Deus, e não é o homem que se reconcilia com Deus, é Deus quem em Cristo reconcilia consigo o mundo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Imagina, irmãos, imagina se Paulo tinha algum mérito para ser salvo. Aquele homem perseguidor implacável, aquele homem
de certa forma, um assassino insensível, que trancafiou tantos cristãos. E veja, paz, meus irmãos, em nome da religião. Lembra que nós lemos aqui o zelo que Paulo tinha com a sua religião? E em nome da religião, praticava todas essas maldades. Aliás, não vemos muita coisa diferente hoje em dia. Quantos em nome de Deus, em nome da religião, têm trancafiado pessoas, têm matado pessoas, têm excluído pessoas, têm colocado para fora da igreja pessoas, em nome de Deus. Mas mais tarde, o próprio Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, lá em Filipenses, no capítulo 3, 18, ele considerou que tudo aquilo que ele fez, toda aquela justiça que ele achava que fazia, com toda a sua prepotência, ele disse que tudo aquilo era esterco, detrito. Os irmãos sabem do que eu estou falando. E sabe por quê? Isaías, profeta Isaías, bem antes de Paulo, lá no seu livro, no capítulo 64, verso 6, ele diz o seguinte: a nossa justiça, a minha justiça, a sua justiça, a justiça dos homens, aos olhos de Deus, não passa de trapo de imundícia. E muitas das vezes, achando que em nome de Deus, estamos fazendo justiça. Paulo reconheceu que tudo aquilo não passava de esterco. A causa da conversão de Paulo foi tão somente a graça, a misericórdia soberana de Deus, que o alcançou, que alcançou a mim, alcançou a você que já teve essa experiência de conversão, e pode alcançar você também que ainda não teve essa experiência de encontro real com Cristo. Por isso, dissemos no início, Paulo não se converteu, ele foi convertido, ele foi buscado por Deus, conforme nós lemos no verso 15. Antes de nascer, Deus já o havia escolhido, como também a mim e a você. Mas tem um outro fato interessante que eu quero destacar nessa conversão de Paulo, na história que envolveu a conversão, que está registrado lá em Atos, capítulo 26, verso 14, quando ele fazia o discurso lá perante o rei Agripa, e ele dizia que o Senhor falara assim: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Para aqueles que não sabem o que é aguilhão era uma vara afiada para espetar os bois, para cutucar os bois, para cutucar os gados que esperneassem ou resistissem. Seus condutores, o vaqueiro que estava ali conduzindo, o faziam para manter severamente em linha naquilo que ele queria que eles fizessem. Era como se Jesus estivesse dizendo a Paulo: Paulo, duro para você ficar dando coices contra os aguilhões, Paulo. E olha que Deus já estava trabalhando a vida de Paulo, antes dele se render lá no caminho de Damasco, que você conhece a história. Ou seja, Jesus espetava a consciência de Paulo, Jesus ferroava a sua consciência, por exemplo, quando ele viu Estevão sendo apedrejado, e aquele homem sendo apedrejado por causa de Cristo, ele orava e dizia o texto que o seu rosto era como de anjo, pedindo ao Senhor que perdoasse os seus algozes, em vez de pedir a condenação dos seus algozes. Paulo olhava aquilo e se sentia martirizado. Como pode? Este homem está sendo morto, apedrejado, e pede perdão por eles.
Isso atordoava a consciência de Paulo. Jesus ferroava a consciência de Paulo, espetava a sua mente e o seu coração, quando ele prendia os cristãos e dava seu voto para matá-los. E o que mais acontecia para fazer com que ele ficasse ainda mais constrangido, era que esses cristãos, mortos com o sentimento de Paulo, eles morriam cantando, louvando ao Senhor. Como pode? Vão morrer, estão aqui nessa cadeia, cantando, louvando. Nada disso movia o coração de Paulo, apesar dos aguilhões estarem ali espetando a sua mente e a sua consciência. Paulo precisou ser jogado no chão. Paulo precisou ficar cego para entender, para compreender o poder de Deus, a soberania de Deus. Interessante que isso não aconteceu só com Paulo, não. Você que conhece a palavra de Deus, que isso aconteceu também, sabe com quem? Com o rei Nabucodonosor. Lembra do registro? Precisou ir para o campo, comer capim com os animais, para reconhecer e se dobrar ao poder de Deus, à soberania de Deus. Eu não sei qual o aguilhão que eventualmente pode estar acontecendo na sua mente, no seu coração, para você que ainda não tem Jesus no coração, que não entendeu ainda, que não escutou a voz de Deus. Hoje temos muitas pessoas resistindo ao Senhor Jesus. E não tenham dúvida, todas elas sofrem com os aguilhões. De diferente forma. E aí eu lembro desse ditado, que sempre as pessoas falam, né? Não vem pela dor, não vem pelo amor, vem pela dor. Uma coisa parecida, não? Ninguém pode resistir à vontade de Deus. E Ele está pronto para usar os aguilhões com aqueles que foram escolhidos desde a eternidade. Paulo escreve isso falando aos Efésios, no capítulo 1, verso 4. Por isso eu poderia ter intitulado a nossa palavra nesta manhã de não ignore, não resista à vontade de Deus. Porque Ele tem um propósito para mim e para você. Não resista. De uma forma ou outra, Ele vai te buscar como buscou Paulo. Até quando você vai resistir à voz do Espírito de Deus? Até quando? Mas quero ainda ressaltar aqui um outro fato muito importante na vida deste homem, e como eu disse, uma das marcas, um dos fatos marcantes na história da igreja, depois de Pentecostes, naturalmente, era de que Paulo era um homem intelectual, com cidadania romana, judeu, um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, que conhecia toda a história. Ele resistiu à lógica divina. Como muitos de nós, muitas das vezes nos encontramos numa situação. Você já ouviu alguém dizer assim, mas você, uma pessoa letrada, uma pessoa com conhecimento acadêmico, com doutorado, com pós-doutorado, acreditando neste livro, que é um livro comum escrito por homens. Paulo resistia à lógica divina e os testemunhos de Estevão, dos apóstolos falando para ele, entravam no ouvido e saía no outro, mas a sua consciência era espetada. A sua consciência, o seu coração era ferroado pelos aguilhões, com Jesus buscando Paulo, com Jesus buscando Paulo. A sua conversão, a conversão de Paulo, ela não foi repentina e também não foi compulsiva. Isso foi sendo trabalhado. Cristo, ao jogá-lo no chão,
conversou com ele, em vez de esmagá-lo, e não violentou a sua personalidade. E quando deu uma ordem, aquele homem soberbo, prepotente, que perseguia tanto a Jesus, quando deu a ordem para que ele, uma vez prostrado no chão, que levantasse imediatamente, ele obedeceu conscientemente e livre. Porque, irmãos, a soberania de Deus não anula a minha responsabilidade, não anula a sua responsabilidade, não anula a responsabilidade humana. E ele, quando obedeceu, obedeceu livremente. Jesus espetou a mente e a consciência de Paulo, ferrou a mente e a consciência de Paulo com os seus aguilhões, apelando para a sua razão e para o seu conhecimento, a despeito de toda a formação acadêmica que trazia. A graça de Deus, ela não aprisiona. O pecado, sim. O pecado aprisiona. O pecado te faz escravo. A graça liberta. A graça salva. Percebe como foi marcante a conversão deste homem, no seu tempo, e que hoje é testemunho, é mensagem para mim e para você, e em tempos de missões, mais ainda. Mas eu quero ainda citar aqui alguns aspectos dessa transformação completa de Paulo face à sua conversão. Alguns fatos marcantes nesta conversão. Primeiro, gloriosa manifestação de Jesus. Sabe como? Você conhece a história? Uma luz, uma potente luz que cegou completamente Paulo e o jogou por terra. E aquele homem prepotente, aquele homem soberbo, aquele homem que mandou liquidar tanta gente, agora estava ali prostrado, caído em terra. E pela primeira vez, Paulo ouve a voz de Jesus. Não bastou Estevão sendo apedrejado, não bastou os apóstolos, não bastou aqueles irmãos que morriam cantando por causa de Jesus. Foi necessário que ele fosse jogado ao chão, ficasse cego e ouvisse a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi a única vez que Paulo ouviu efetivamente a voz de Jesus. Tanta resistência, ignorou tanto tempo essa busca de Jesus pela sua vida. Esses são alguns dos muitos fatos marcantes na conversão de Paulo. E uma outra questão muito interessante que aconteceu com Paulo, que ele foi tomado de humildade em reconhecer o senhorio de Deus, porque quando ele respondeu, ele poderia ter respondido até irreverentemente: poxa, quem é você que me fez cair do animal? Não, a resposta é: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor, poderoso, que tem falado a minha vida e eu não tenho percebido? Quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali ele, revestido dessa humildade que só o Espírito de Deus coloca em nosso coração, ele se sente agora dependente do Senhor Jesus. Como deve ser todos nós, dependente do Senhor Jesus. E ele pergunta, se você pode ler isso lá em Atos, no capítulo 22, verso 10. Ele fala: Senhor,
como fazer para falar àqueles que eu persegui tanto, para falar para aqueles que eu tirei a vida dos seus familiares, para falar daquele que eu vi morrer apedrejado. Como eu posso fazer agora, Senhor? Não vão acreditar em mim. E agora, dependendo do Senhor, Jesus passa a guiá-lo, passa a orientá-los. Paulo, você vai fazer assim, você vai fazer dessa forma, você vai ouvir fulano, você vai ouvir o apóstolo, você vai fazer dessa maneira, Paulo. Deixou de ser aquele homem prepotente e soberbo, que tinha justiça na palma da sua mão, para pedir a Deus que orientasse. E é inimaginável, irmãos, a gente conhecer alguém que foi alcançado pela graça misericordiosa de Deus e não identificar evidências dessa transformação. Eu tenho certeza que você já viu isso, conhece essa história. Poxa, fulano está diferente, fulano... Aí alguém, não, porque fulano agora está na igreja, fulano conheceu Jesus, ele não está mais fazendo isso, ou fazendo aquilo, ou tal. E Paulo imediatamente começa a demonstrar, começa a evidenciar a transformação que Deus fizera em sua vida. E a primeira evidência é que Paulo começou a ter uma vida de oração, uma vida de súplica. Isso é depender de Deus. Isso é relacionar-se com Deus. Uma outra evidência foi que, a partir desse instante, o corpo de Paulo passou a ser templo do Espírito Santo de Deus, que começou a habitar na sua vida, no seu coração. E é isso que acontece com cada um de nós quando encontramos Jesus. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. E a outra evidência, que é uma evidência muito mais para mostrar a você, mostrar a mim, que foi o seu batismo com água. Não que o batismo com água viesse salvá-lo, não. Mas ele mostraria para aqueles, principalmente, a quem ele tanto perseguia, que ele agora era alguém diferente, que ele era agora alguém alcançado por Jesus. É assim que nós temos. Eu quero caminhar para a nossa conclusão dessa ligeira reflexão nesse tempo de missões, em que pregar a palavra do Senhor em base bíblica é o que vai combater certamente a frieza espiritual ainda hoje, reinando em tantas igrejas. Dizer o seguinte: eu e você não podemos desviar da vontade de Deus, muito menos resistir aos seus propósitos. 1 Timóteo capítulo 4, verso 2. É vontade de Deus, é vontade do Senhor que todos sejam alcançados por esta graça misericordiosa e salvadora do Senhor Jesus. Quantos de nós temos sofrido por teimosia, por rebeldia? Quantos de nós temos insistido em não escutar a voz do Espírito Santo? Às vezes nós temos isso no seio da nossa família, em que a gente fala do Senhor, em que a gente testemunha do Senhor, mas é incapaz desta fala atingir a sua vida, o seu coração. Nossa obstinação em contrariar a vontade de Deus tem feito com que Ele use o seu aguilhão contra nós. E talvez isso esteja acontecendo com você que ainda não encontrou Jesus.
É por isso que uma igreja consciente, uma igreja lúcida, precisa continuar cumprindo essa missão que o Senhor Jesus nos outorgou, tão belamente cantado pelo coral da SAF da nossa igreja. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Evangelho este que alcançou a vida de Paulo, que o transformou e que o fez um homem considerado um dos maiores teólogos da palavra do Senhor. Até quando você resistirá à voz do Espírito Santo de Deus? Não perca mais tempo. Eu dizia pela manhã um ditado que a gente costuma repetir muitas das vezes, né? Que muitas das vezes, quando não se vem por amor, vem pela dor. E nós estamos falando de aguilhões. Jesus procurando, Jesus buscando, e às vezes as coisas acontecem na vida para que você reconheça a soberania de Deus e você ainda não percebeu. Não perca tempo. Convide Jesus para fazer morada no seu coração, na sua vida. Se encha do Espírito Santo, se torne templo do Espírito Santo de Deus. E assim, nós estaremos cumprindo a missão que Deus tem outorgado a mim e a você, como agentes propagadores da palavra do Senhor. Deus nos abençoe e que a graça do Senhor Jesus, que alcançou Paulo, que alcançou a mim, que alcançou você que está aqui e que pode alcançar a você que ainda não teve a experiência de encontrar com Jesus, seja a oportunidade. Deus abençoe e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Amém? Amém.